Mais algum de vocês, pessoal, que quer comentar, além do Daniel? Esse Carlos, do Geraldo, da Laís, vocês viram que eu aumentei o número de tentativas para 2, tá? Porque eu vi que muita gente zerou e era uma atividade super importante nessa reta final do curso. Então, eu dei a oportunidade de vocês estudarem até o final de hoje, né, até meia-noite, para estudar e refazer uma segunda tentativa, tá? Então, deixa eu só mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo apresentar. Não vou resolver, porque ainda está rolando, óbvio, né? Mas eu vou tentar mostrar. Vocês estão vendo a minha tela aí, ô Daniel? Sim. Até para fazer uma revisão, né? Aproveitando fazer uma revisão do teorema de Thevenin, aonde a gente tem um circuito, deixa eu colocar no modo laser aqui, ó. Nós temos um circuito, seja ele qual for, né? E no Thevenin, o objetivo nosso é pegar toda essa parte que está marcada aqui e fazer um equivalente. Qual é o equivalente? Uma fonte de tensão, né, em série com uma resistência de Thevenin. E nesses dois pontos, onde tem a minha RC, que é resistência de carga, eu repito ela aqui, eu tenho um circuito equivalente de Thevenin. Para eu calcular, né, essa tensão de Thevenin e a resistência de Thevenin, eu tenho que abrir os dois pontos sobre RC. Alguém perguntou alguma coisa ou não? Não, né? Então acho que foi aqui fora o barulho. Eu tenho que abrir esses dois pontos aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tiro o RC da jogada, e aí eu calculo a tensão desse ponto aqui, que eu posso chamar de A, para o ponto B, sem a resistência que eu estou desejando calcular. Tem um coleguinha nosso chegando aí, deixa eu ver aqui. Isso, beleza. Bem-vindo, jovem. Então, quando eu estou trabalhando com o teorema de Thevenin, eu vou substituir por uma fonte de tensão em série com uma resistência de Thevenin. Eu vou vou remover a resistência aonde eu quero calcular, né, o meu equivalente de Thevenin, então eu tiro o RC fora, e aí eu vou calcular a tensão nesse ponto, e depois a resistência equivalente vista por esse ponto. Esse detalhe é muito importante, né? A resistência equivalente é vista por esses dois pontos. Então, a gente deu um exemplo na aula passada, que aqui tinha resistência de Thevenin, RC, eu queria tirar essa resistência, e aí, para eu achar a tensão de Thevenin, nesse caso, a tensão de Thevenin, na hora que eu tiro o RC, é a mesma tensão sobre R3. Então, se eu calcular a tensão sobre R3, eu vou ter a resistência de Thevenin. Aí nós usamos superposição para calcular essa resistência, para calcular essa tensão, melhor dizendo, sobre o R3, porque nós tínhamos duas fontes, uma fonte de tensão e uma fonte de corrente. E para calcular a resistência de Thevenin, eu tenho que zerar, esse detalhe importante, talvez vocês estejam errando, eu vou zerar, vou colocar em repouso todas as fontes ao mesmo tempo. Né? Então, se eu tenho 10 fontes, 3 fontes, 2 fontes, eu vou colocá-las todas em repouso simultaneamente. Isso é um detalhe importante. Tá? Então, nesse circuito aqui, nós temos duas fontes, uma fonte de tensão e uma fonte de corrente. Para calcular a resistência de Thevenin, eu vou colocar as duas em repouso. A fonte de tensão em repouso, ela é um curto, nós já vimos isso lá na superposição. A fonte de corrente em repouso, ela é um circuito aberto. Então, eu tenho que redesenhar, tem que desenhar de novo, não tem jeito, senão vocês vão acabar errando. Coloquei um curto na fonte de tensão, coloquei um circuito aberto na fonte de corrente. E agora, como é que calcula a resistência equivalente? A resistência equivalente, meninos, é sempre vista de algum ponto. O que a gente fez até então, lá no início do curso, Marinol, quando a gente calculou alguma resistência, normalmente era uma resistência vista da fonte. Alguém perguntou? Deixa eu ver se tem gente querendo entrar. Não, tem não. Está dando um barulho diferente aqui. Não a gente calculava a resistência equivalente vista pela fonte. Nesse caso aqui, eu vou calcular a resistência equivalente ou resistência de Thevenin vista pelos dois pontos onde eu abri o circuito. Então, se eu abrir o circuito em cima do RC, eu vou calcular a resistência equivalente vista desses dois pontos. Para fazer isso, você pode imaginar, né, uma outra dica, que eu liguei uma fonte de tensão aqui do terminal A para o terminal B. E aí vai circular uma corrente do terminal A, volta aqui para o B, a outra parte da corrente vem por esse caminho, volta para o B. Ninguém desce aqui está aberto. Então, você tem que imaginar, tem que calcular a resistência de Thevenin, que é uma resistência equivalente, um REC, né, vista pelos pontos de interesse. O ponto especificado, os dois pontos desejados em cima do RC aqui. Tá? Então, aqui a gente vê que essa resistência R2 está em série com R1, aqui é um curto-circuito, voltou para o ponto B, ou voltou para o menos.
e eu tenho uma R3 aqui. Então, esses dois estão em série, meu REC1 é o série dos dois. Depois que eu tiver o série dos dois, eu vou ter, aqui virou um REC1, ó. Eu vou fazer o REC1 em paralelo com o R3. Por que em paralelo? A corrente chega nesse nó, parte dela desce, a outra parte continua e volta por aqui. Então, o equivalente do R1 com o R2 virou o REC1, e depois o REC1 está em paralelo com o R3, visto por esses dois terminais aqui, aonde estou calculando aqui, ó, a minha resistência de Thevenin. Entendeu? Então, o processo, depois que eu fizer isso, eu vou criar o meu circuito equivalente de Thevenin. Pego essa parte que eu fiz o equivalente, vira uma fonte de tensão de 18 volts, nesse caso, em série com uma resistência de 2 ohms, aos dois terminais aqui continuam aqui. Aí eu volto com RC, eu volto com a minha resistência de interesse, tá? Que pode ser qualquer valor, eu posso variar a qualquer momento que eu queira, né? Eu posso tirar, posso calcular a tensão de circuito aberto, corrente de curto-circuito, fazer o que eu quiser, mudar, testar vários valores de RC. Eu simplifico muito a minha análise, principalmente usada em projetos, desenvolvimento, quando eu faço isso. Voltei com RC, aí é só calcular normal a tensão em cima do RC, a corrente que passa por ele, aí é cálculo normal, tá? Se nós formos ver aqui os circuitos da atividade, e aí vai ser a dica da aula de hoje, que é o seguinte, o primeiro circuito era esse aqui, né, Daniel? Confirme para mim. Era. Se eu não me engano, tinha um circuitinho desse. Circuitinho mole. Eu pedi para calcular a resistência de Thevenin dos pontos, entre os pontos A e B, não é? Em cima do RL. Então, meu ponto de interesse, meu resistor de interesse, é o RL aqui de 2 ohms. Se eu vou calcular o equivalente de Thevenin, para esse caso, eu tenho que abrir o RL, tirar o RL da jogada, vou abrir o circuito, então entre A e B vai ter um circuito aberto, não é isso? E aí vou calcular a tensão entre os pontos A e B. Como é que vocês calcularam a tensão entre o ponto A e B? Talvez aí, acho que eu tô... Pode falar. Acho que eu fiz assim. Eu usei o divisor de tensão Ah, sobre o R3, que o senhor falou que acho que é o mesmo. Como é que fala? Tá no mesmo ponto elétrico assim do RL, porque tá em paralelo. Aí eu fiz 20 vezes 5 dividido por 20 mais 5 vezes a fonte. vezes a fonte, é. Tá, só tá um detalhe aqui. Olha só. A tensão em cima do RL é a mesma tensão em cima do R3? Eles estão em paralelo? Não. Sim. Ah, não? Não estão. Por quê? Olha só. O ponto A é o mesmo ponto aqui? O que vocês acham? Ah, não, porque tem a resistência, né? Tem uma resistência no jogar. O ponto B é o mesmo, concordo contigo. O ponto B é o mesmo, o ponto A é diferente. Aqui não é o mesmo. A tensão que eu tenho aqui no circuito normal não é a mesma tensão que eu tenho aqui no circuito normal. Agora, qual que é o pulo do gato, senhores? Não é pulo do gato, né? Eu vou calcular a tensão de Thevenin, tensão VAB, que é a mesma tensão de Thevenin, VTH, V de Thevenin, eu tenho que tirar o RL da jogada, não tem, Daniel? Na hora que eu tiro o RL, eu vou abrir o circuito entre A e B. Esse circuito que vai ser um circuito aberto. O ponto A e o ponto B, se eu desconectar o RL, desconectei o RL, eu abri do ponto A para o ponto B. Então a corrente sai aqui da fonte. Antes ela descia um pouco pelo R3, um pouco pelo R2, RL e voltava. Agora, quando eu estou calculando o equivalente de Thevenin, quero calcular a tensão de Thevenin entre A e B, eu retiro o RL, a corrente vai passar por aqui agora? O que vocês acham? Não. Por Porque quê? o Ela vai R2. passar pelo R2, chega no ponto A, ela vai ver um circuito aberto. A estrada caiu, não tem por onde passar, não tem caminho para passar. Então, na hora que eu estou calculando o V de Thevenin, que é a tensão entre o ponto A e B, e a tensão de Thevenin é com esse circuito fora, com RL fora, a corrente não tem por onde passar de A para B. O único sentido que ela vai ter de passar é pelo R1, passa toda pelo R3 e volta para o V1. Ela não passa por aqui. Se ela não passa por aqui, a corrente que passa no R2 é zero. Concorda comigo? Que o I do R2 é zero, a corrente que está passando pelo resistor 2 é nula, porque chegando no A não tem por onde ela seguir o caminho dela. Não é assim? Então, se a corrente aqui no R2 é nula, a queda de tensão no R2 vai ser o quê? Nula também. Porque a queda de tensão é lei de Ohm, V igual a R vezes I. Então, a tensão, a queda de tensão aqui em cima
é o R2, 4 ohms, vezes o I, que vai ser zero. Então, 4 ohms vezes zero é zero. Então, a queda de tensão aqui em cima é zero. Aí, Daniel, se a queda de tensão aqui é zero, eu posso falar que o ponto A é o mesmo ponto desse nó, porque não tem mais queda de tensão em cima do R2, porque eu tirei o RL. Consegue entender? Então, o que você fez, Daniel, tá certo, mas com vias erradas, entendeu? A rigor, no circuito, o circuito com RL, o ponto A é diferente desse ponto aqui, ó, eletricamente falando. A tensão nesse nó não é a mesma tensão do nó A, desse ponto A. Não é. Com circuito normal. Mas para calcular o equivalente Thevenin, eu vou modificar esse circuito normal, retirando dele o RL. Eu vou abrir o circuito, tiro o RL fora. Aí, na hora que eu tiro o RL, meu circuito mudou. É um outro circuito. E eu tenho que analisar isso. Agora, a corrente não passa mais por R2, não passa mais por RL, não tem RL. E aí, a queda de tensão aqui vai ser nula, porque a corrente é nula. Então, se não tem queda de tensão aqui, eu posso afirmar agora, no circuito modificado para cálculo da tensão de Thevenin, que o ponto A é o mesmo ponto elétrico aqui. Portanto, Daniel, o que você fez de calcular a queda de tensão sobre R3, utilizando o divisor de tensão, está correto. Você pode afirmar isso, não porque A B está paralelo com esse nó aqui, com o circuito normal, mas se você redesenhar o circuito sem o RL, aí você pode falar que eles estão em paralelo, porque a queda de tensão aqui em cima é nula. Você conseguiu entender? Então, eu redesenhei o circuito na hora de fazer a prova, eu vi isso, aí eu usei esse método, divisor de Perfeito. tensão. Mas só que nesse jeito que você está falando, nesse circuito do jeito que tá, então o Hum. ponto A não é o mesmo desse R3 assim, né? Com o RL, É, se o RL estiver conectado, o ponto A, a tensão no A é diferente da tensão em cima do R3. Porque tem entendi. a queda de tensão no R2, entendeu? Eu tenho uma tensão, por exemplo, aqui, sei lá, de 30 volts, tem uma queda de tensão no R2, chega a menos tensão aqui no A. Porque tem essa queda. Agora, na hora que eu calculo o V de Thevenin, que eu abro o circuito, eu tiro o RL fora, aí sim o ponto A é a mesma tensão aqui em cima do R3. Entendeu, Daniel? Entendi. Ou ficou alguma dúvida ainda? Não, agora esclareceu tudo. Então, olha só, pessoal, olha que mamata que é na hora que eu vou calcular a tensão de Thevenin, o circuito se torna muito simples. Na hora que eu vou calcular a tensão de Thevenin, que eu tiro o RL da jogada, eu deixo o circuito aberto nos pontos entre A e B, o meu circuito, ele vai formar isso daqui, ó. Eu só vou ter esse circuito aqui, ó. Deixa eu conseguir fazer uma caneta aqui. Caneta, ó. Na hora que eu abrir, vou arrancar o RL fora da jogada, tirei o RL para poder calcular o meu V. É rabisco mesmo, tá, pessoal? Porque não tem coordenação nenhuma motora no mouse. Vou calcular o meu V de Thevenin entre os pontos A e o ponto B, não vou? Então eu tenho que tirar o RL fora. Quando eu tiro o RL fora, acaba que o R2 está dando no ponto A que não tem nada conectado no RA. Isso aqui não tem mais nada, não, ó. Sumiu esse trem todo aqui, ó. Tudo isso aqui acabou. A corrente não tem por onde passar mais. Então o R2 também sai da jogada. Ele não está fazendo influência nenhuma para cálculo da tensão de Thevenin. Então, eu só fiquei com esse circuito aqui, ó, para calcular a tensão de Thevenin. Olha só o circuito que me sobrou para calcular. E aí eu falo que a tensão de Thevenin, que é essa setinha aqui, do ponto B, esse ponto B é o mesmo ponto daqui. O ponto A vai ser o mesmo ponto daqui. Então, a minha tensão de Thevenin vai estar aqui em cima, ó. Essa tensão aqui, que eu estou marcando aqui, é a mesma tensão entre o ponto A e B, porque a queda de tensão no R2 é zero. Se não tem queda de tensão, a tensão no ponto A é a mesma tensão aqui no R3. O ponto B já é o mesmo ponto mesmo, então tudo certo. Então, sobrou um circuitinho com uma fonte de tensão V1 e dois resistores em série. Ó, moleza, um circuito que eu tenho uma fonte de tensão, V1 50 volts, o resistor R1, 5 ohms, em série com o resistor R3 de 20 ohms. E me interessa saber qual é a tensão em cima da R3. Se eu souber a queda de tensão sobre a R3, eu tenho a queda de tensão de Thevenin. Olha que barbado. Tranquilo, né? Aí eu posso usar divisor de tensão, eu posso usar a lei de Ohm, calcular a corrente que circula por aqui, multiplicar a corrente pelo R3, eu tenho essa queda de tensão. Aí vocês façam como queiram.
Olha que moleza, né? Mais do que isso, não tem jeito, né? Aí depois, eu vou calcular, o que eu tenho, deixa eu ver se eu consigo. Como é que eu tiro esse trem aqui? Deixa eu ver. Descarta. Depois eu vou ter que calcular a resistência de Thevenin, vista por esses dois pontos. Aí como é que você fez aí, Daniel? Aí eu fiz o paralelo do R1 com o R3 e depois o insere com o R2. Então, primeiro ponto é, deixa eu pegar minha caneta aqui de novo. Primeiro ponto é que isso daqui, ó, vai virar um curto-circuito aqui, não vai, Daniel? Eu Vai. tenho que colocar todas as minhas fontes de tensão em repouso. Nesse caso, meninas, eu só tenho uma fonte de tensão no circuito. Então, a única que vai ficar em repouso é ela mesma. Sabemos que fonte de tensão vira curto, fonte de corrente vira circuito aberto. Então, ela virou um curto. Ora, se ela virou um curto, a corrente passa por aqui, dá a volta pela fonte e volta para cá. Eu vou ter esses dois em paralelo, não é isso, Daniel? Isso vai me Isso. dar um equivalente, né? Equivalente do R1 em paralelo com R3, não foi isso que você fez? Foi. E depois, desse equivalente, vai estar em série com R2. Eu vou pegar esse equivalente aqui e vou colocar aqui em série com R2. Vai ser a resistência equivalente vista por esses dois pontos aqui. Isso aqui não tem, né? Óbvio. O que eu vou estar enxergando aqui? Eu vou colocar os meus olhos aqui, ó. Auxílios aqui, ó. Todo mundo viu isso aqui como um olho? Eu estou olhando aqui, isso aqui é um olho, tá, pessoal? Eu estou olhando dos pontos A e B que estão abertos, que R2 está em série com o paralelo desses dois. Primeiro eu faço o paralelo, depois eu somo com esse daqui. Vai dar um valor exato, não dá nem vírgula, não. Dá tudo certinho. Entendeu? Mais dicas. Aí achei já tensão de Thevenin, achei resistência de Thevenin. Vou montar o circuito equivalente de Thevenin, que é a fonte em série com a resistência de Thevenin, e vou voltar com RL. Aí eu pedi para calcular a potência, não foi sobre RL, alguma coisa assim, né? Qual que é a potência sobre o RL? Aí é só saber descobrir a corrente que está circulando por RL, multiplicar R vezes I ao quadrado. Olha que moleza, né? Ou fazer um divisor de tensão, pegar V ao quadrado sobre R. Então tem aí milhares de formas de fazer depois. Você conseguiu calcular a potência também, Daniel? Consegui, mas só que tem uma dúvida assim que me surgiu agora. A potência, eu usei outra fórmula. Eu usei o V vezes o I. Ó, também. Só que cuidado, qual V que você usou, qual I que você usou? O V eu usei o de Thevenin. Aqui, ó. Você vai ter uma fonte de TV nano, vai? Deixa eu Sim. pegar aqui, peraí. Você vai ter uma. Tem que desenhar um circuito de novo, meninos. Se não fica na cabeça, não. Você vai ter uma fonte de TV NAN, que eu não sei qual valor que vai dar. Você vai ter uma resistência de TV NAN, que eu não sei qual valor que vai dar, vocês vão ter que calcular. E vai voltar com aquele resistor RL, não vai? Então, o que vai ser? Como é que vai ser a potência sobre esse resistor aqui? Aqui, ó, nesse exercício que está lá nos slides, lá, tem aula gravada que eu calculei, eu calculei a corrente sobre esse resistor, calculei a tensão sobre esse resistor. Se eu fizer a corrente vezes a tensão que você fez, Daniel, e que passa no resistor vezes a tensão sobre o resistor, eu vou achar a potência. Agora, não é a tensão de TVNAN, não, hein? É a tensão entre os pontos A e B. Ok? Ah, é? Se, Como assim? se você pegar a tensão de TVNAN, você está pegando a potência consumida pelo resistor de TVNAN mais a potência do RL. Compreende? Se você pegar a tensão aqui de TVNAN que você calculou, você está pegando a tensão total do circuito. Você vai calcular a potência total do circuito. Eu não pedi a potência total do circuito, eu pedi a potência consumida só pelo resistor RL. Entendeu? Aí eu teria que calcular a queda de tensão sobre o resistor, né? Claro, claro, mas para isso é muito simples aqui. Aqui tem um exemplo, ó, né? Como é que calcula a corrente sobre ele e calcula a tensão sobre ele. Porque eu vou ter um circuito sério com resistor de TVNAN em série com resistor de carga, RL, no caso lá, entendeu? Lá eu vou ter um resistor de TVNAN em série com RL e uma fonte de TVNAN atrás. Se você pegar a fonte de TVNAN, que é o valor que deu aqui, nesse caso aqui, 18 volts, multiplicar pela corrente total do circuito, que é 3 amperes nesse caso, não sei quanto que vai dar lá, vai ser 18 vezes 3. Eu vou achar
toda a potência que a sua fonte, a sua pilha, a sua bateria está entregando para o circuito. E essa potência toda que ela está entregando, ela é distribuída, parte para a resistência de Thevenin, que está consumindo, que é toda a potência consumida por esse equivalente aqui, ó, mais a potência do próprio resistor de carga. Compreende? Sim. Por isso que eu não posso pegar a tensão de Thevenin. Porque senão eu estou calculando a potência total entregue para todos os resistores do circuito. E eu não quero a potência consumida por todos os resistores do circuito. Eu só quero a potência consumida por um resistor, que no caso que eu pedi na questão é do RL. Entendi. Tranquilo? Show? Os demais, alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguém aqui querendo entrar. Tranquilo, Teodorico? Teodorico, eu liberei lá para mais uma tentativa. Refaça lá. Porque eu acho que você não conseguiu acertar os resultados, tá, Teodorico? Então, por gentileza, você tem mais uma oportunidade, né? Claro que se quiser, né? Tem mais uma oportunidade para tentar resolver, tentar calcular. Eu acho que depois dessa colher de chá aí vai ficar mais fácil, imagino eu, né? Para vocês fazerem a questão. Tranquilo? Esse vídeo vai estar disponível assim que eu conseguir, né, carregar ele para a nuvem lá do YouTube. Eu coloco lá no Siga para vocês assistirem também. Joia, meninos? Podemos avançar? Alguma dúvida? Então, ainda faltou, só ver aqui, vocês estão vendo a minha tela? Faltou só o último aqui, ó. Esse último também, acho que não precisa nem comentar. Eu só pedi a resistência de Thevenin dele entre os pontos 1 e 2. De novo, para calcular a resistência de Thevenin entre os pontos 1 e 2, eu tenho que colocar todas as minhas fontes do circuito em repouso. Quantas fontes eu tenho aqui? De novo, só tenho uma. Olha como é que eu peguei leve com vocês, hein? Peguei um circuitinho aí de um livro, mole, e aí só tem uma fonte de tensão aqui, ó. Eu vou pegar essa fonte de tensão e vou zerar ela. O que significa zerar, colocar em repouso? Fazer um curto-circuito aqui, ó. Se eu vou fazer, então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, opções de ponteiro, caneta. Pegar isso aqui vai virar um curto-circuitão aqui, ó. Sumiu aqui. Opa, deu algum erro aqui. Isso aqui é interessante. Isso aqui é um curto-circuito, tá? Virou um curto, virou um caminho para passagem da corrente. Agora, qual é a resistência vista por 1 e 2? Se eu ligar uma fonte de tensão aqui, por onde vai circular? Imagina que eu vou ligar uma fonte de tensão aqui, ó. Façam isso. Quem tiver com dúvida, eu vou ligar um mais aqui, vou ligar um menos aqui. Ah lá, liguei uma fonte de tensão. A corrente vai subir, vai vir parte dela para cá. Deixa eu ligar o laser aqui. Vai subir, parte vai descer por 30, 10, volta para o menos. Ou seja, eu tenho um ramo aqui, ó. Defini um ramo. E esse ramo tem 2 resistores em série. Como é que fica o equivalente desses 2 em série? Nem falem a resposta. É mais fácil do que isso. Então, eu tenho um resistor aqui que está em série com esse. A corrente vai passar por esse ramo. Outra parte da corrente vai seguir pelo de 25. Chegou aqui no de 25, tem 2 caminhos. Qual caminho que ela vai escolher? Não sei. Eu vou calcular agora, eu tenho que ir voltando, né, pessoal? Vou calcular o equivalente desses 2. Quer ver, ó? Caneta, ó. Vou calcular esses 2 estão em quê, hein? A corrente sobe e vem para cá, já vimos, de 30 e de 10. Outra parte dela vem por aqui, ó. Esses 2 estão em série ou em paralelo? O que vocês acham? Paralelo. Esses 2 estão em paralelo. Olha só, a corrente segue o caminho da corrente, pessoal, não tem outro jeito. Cheguei nesse nó, parte veio para cá, eu já vi, a outra parte passa pelo de 25, chegou no outro nó, que é um outro nó. Aqui divide nessas duas. Esse ponto elétrico é o mesmo ponto elétrico de baixo. Por causa, aqui virou um curto, né? Então, essas duas estão em paralelo. Na hora que eu achar o REC dessas duas, o REC vai estar o quê com a de 25? Esse REC aqui, ó, que eu vou chamar aqui de... Se consigo escrever REC aqui, ó. Esse REC 1... Esse REC 1 vai estar o quê com o de 25? Quem sabe? Sério. Vai estar em série, óbvio, né? Então, está em série. Eu vou ter, então, esse REC 1 em série com o de 25.
mole, né, gente? Circuito, 2 resistores em série, é só somar. Aí, pessoal, eu vou ter aqui, ó, que eu vou chamar isso daqui, vai ser o meu REC vermelho aqui, ó, REC 2. Esse mais esse. Vou fazer aqui, ó. Olha que barbado, hein? E aí, agora, para finalizar, eu tenho um ramo de 30 com de 10 que volta. Eu posso fazer. Isso aqui pode virar um só também, não pode virar um só? Se isso aqui virar um, vai ser o quê? O REC 3. Olha só, vou encher de REC aqui, hein? Vai ficar REC. Tinha uma música assim, não tinha? Antigamente? Ah, REC. Eu lembrava quando eu calculava esse trem aí. E aí, não sei se é da época, sei lá de onde que eu tirei essa música. Porcaria que tem. Enfim, agora a corrente, olha lá, ficou o REC 2 e o REC 3. A corrente sobe, metade, parte vem para cá, a outra parte vem para esse REC 2 aqui. O REC 2 e o REC 3 estão em série ou estão em paralelo? O que vocês acham? Agora apertou, né? O REC 2, esse REC 2 que tá, pega esse equivalente vermelho que está do lado esquerdo, com esse ramo do lado direito, está em série ou paralelo? O que vocês acham? Paralelo. Tá, hein? Eu vou pegar aqui em azul, ó, que é o REC final. Que esse REC final vai ser o resistor de TV NAND. Olha só que moleza. Então, voltando à fita aí, rebobinando, né? Eu tenho 24, eu ponho a fonte em curto, porque ela está em curto, 24 ohms, vou botar o laser aqui. Porque aqui tá, eu fiz um curto, coloquei em repouso, 24 ohms está em paralelo com 40, que é o REC 1. Depois, esse resultado do REC 1 está em série com 25, chamei de REC 2. Eu tenho o REC 3, que é o 30, em série com de 10, que é o REC 3. Depois, vou ter 2 ramos em paralelo. É só fazer o paralelo do REC 2 com o REC 3 aqui, que eu botei em azul, que eu vou ter aqui, ó, a resistência vista pelos pontos 1 e 2, que é a resistência de TV NAND. O que os pontos 1 e 2 estão enxergando de equivalente do sistema? Eu coloquei até uma fonte aqui, fizer essa noção. Quando a gente sai daqui, volta para o menos, passa para o de 25, vem para cá, distribui para cá e volta para cá. Então eu tenho que ir voltando, fazendo os equivalentes, não olhando daqui, ó. Eu não sei se vocês estão vendo equivalente vista pela fonte. Esquece equivalente REC vista pela fonte que nós fizemos até então, porque isso é outra coisa, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, aqui eu não quero calcular a resistência equivalente vista pela minha fonte de tensão, para calcular a corrente total do circuito, para calcular divisor de tensão, nada disso. Eu quero calcular a resistência equivalente, que é a de TV NAND, vista pelos pontos de interesse, vista pelos pontos 1 e ponto 2. Essas contas aqui, pessoal, eu fiz de cabeça, dá para fazer de cabeça aí com muita tranquilidade, tá? Tem mistério, não. Vocês vão ver que eles vão chegar em um valor muito tranquilo, tá? Valor exato lá. Dúvidas? Tranquilo? Sem mais. Conseguiram entender? Sim. Dá um valor, estou até refazendo aqui, ó, só para ver se eu falei alguma besteira. Nossa Deus, mais fácil que isso, só mastigar Maria Mole. Até banguela mastiga. Deixa eu cancelar isso aqui, que eu acho que eu entreguei demais. Mas assim, como objetivo nosso não é, né, a gente está aqui em regime emergencial, ensino remoto, o meu objetivo, eu gostaria que fosse o seu, também é aprender. Né? Então, eu estou usando essas atividades avaliativas, inclusive como forma da gente estudar aqui junto, nesses momentos simples, para aprender junto, tá, pessoal? Então, apesar de ter dado várias dicas aí, entregar o resultado final, eu quero que vocês pensem, tenham o trabalho de fazer vocês e calcular e chegar à resposta, que vai estar lá certinha, mas pelo menos para a gente praticar. É um momento a mais, já que a gente não tem aquele momento de sala de aula, né, já que eu não consigo recebê-los na minha sala, lá no IFE, e vira e mexe, tem aluno que vai me procurar, professor, eu estou com dúvida aqui nesse exercício, aí eu mostro para ele rapidinho, aí ele desenvolve a mente, daí ele vai embora. Então, já que a gente não tem, né, apesar de ter o grupo no Telegram, eu sei que é muito mais complicado isso. Essa interação é muito mais difícil. Então, por isso que eu estou me colocando à disposição nesses momentos, para em cima daquilo que eu vejo que vocês não estão absorvendo, a gente trabalhar mais uma vez, de modo que vocês consigam absorver, entender, né, que é o nosso objetivo aqui.
problema é que nas aulas fica fácil, na hora de fazer os negócios lá que fica difícil. Na hora de fazer, aperta, né? E aí a solução, e é assim mesmo, pessoal, não tem jeito. E a gente, muita gente lá tá correndo atrás de aprender fácil, aprender mais rápido. Só que, meu Deus, é difícil demais matéria. Pois é, e aí o que acontece, Lucas? É assim, não tem mágica, né? Pode ser presencial, isso vale para presencial também, não tem mágica. A gente não consegue aprender circuitos, mesma coisa acho que vale para eletromag, algumas matérias principais do curso, a gente não consegue aprender isso do dia para a noite. Então, não é um dia antes, dois, eu sei que não é o caso de vocês, mas assim, não é uma disciplina, né, como muitas outras que nós temos no nosso curso, inclusive, que você consegue ler um pouco antes e aprender, entender e seguir adiante. Circuitos CC, circuito CA, eletromag e algumas outras disciplinas precisa de tentativas, erro, acerto, resolver lista e quebrar a cabeça. Vai chegar no segundo módulo, você vai errar circuitinho bobão, circuito simples, você vai cometer erro, e aí você vai ver o erro que você cometeu e vai estudar de novo. E aí lá para o terceiro módulo, você começa a ficar bom no trem. Né? Então não tem jeito, tá, pessoal? E aqueles que passam sem saber bambos, chega no terceiro módulo, ainda toma tombo aí nesse circuito trifásico, porque não aprendeu direito no primeiro e no segundo. Tá? Então, e não tem, é o processo normal, que exige resolução de lista, resolução de exercício, fazer de várias formas, não tem jeito. Não aprende do dia para a noite. É engraçado, né? É impressionante, mas não tem jeito. Tá? Então, é normal você cometer erros, é normal você não assimilar do dia para a noite, na aula entende tudo, na hora de fazer sozinho não consegue desenvolver. Isso significa que é treino, é prático, né? Igual um instrumento musical. Não adianta você estudar a teoria lá do violão, saber aonde que estão as notas, os acordes, tudo. Na hora de tocar, meu amigo, se não praticar, quem é do ramo aí, entende o que eu estou falando, né? Não adianta você saber a teoria sem nunca ter praticado, né? Na hora da prática, você vai ver que não consegue pular de um acorde para o outro, e você vai mudar de acorde e não consegue pensar na letra, aí o ritmo sai errado, e aí nada funciona com nada, é aquela confusão. Né? E é só prática, é praticando. Quanto mais praticar, mais natural fica. Né? Então, pratiquem. Meu conselho é esse. Pratiquem, pratiquem, pratiquem. Ok? Podemos avançar? Pessoal, então agora, vocês têm mais alguma dúvida, alguma questão? Eu não acho simples, não, tá, pessoal? Quem acha que circuitos é fácil, claro que para mim hoje, né, assim, é difícil achar algum circuito que seja difícil, não vou dizer que não exista, mas alguns circuitos são mais difíceis, sim, do que outros, mas a prática, no início é difícil para todo mundo, mas a prática vai levá-los aí a decifrar qualquer tipo de solução no futuro. Então é praticar mesmo. Não é simples, não é para qualquer um. Tá? Pegar aí um camarada que nunca estudou circuitos, vai passar perto mesmo. Não tem jeito não, tá? Normal, faz parte. Vamos falar um pouquinho de Norton agora? Algum questionamento aí no chat? Beleza? Vamos lá, então. Teorema de Norton. Nós vimos o teorema de Thevenin até então. Né? O Thevenin aí, ó. Né? Eu pego meu circuitão, simplifico grande parte dele atrás de uma fonte de tensão em série com uma resistência de Thevenin. Agora, uma outra forma que eu tenho de fazer isso, ao invés de eu trabalhar com uma fonte de tensão em série com uma resistência, eu posso mudar e trabalhar com uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência de Norton, que a gente vai chamar. Então, perceba a diferença. Thevenin, fonte de tensão, resistência em série. Norton, é a mesma coisa, o mesmo princípio, só que eu vou ter como resultado uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência de Norton, que a gente vai chamar. E aí o RC, ó, continua ligado aqui do mesmo jeito, ó, o RC. Tá? Então, é muito parecido, só que aí você tem que optar por que você prefere. Você prefere trabalhar com uma fonte de tensão em série com uma resistência de Thevenin, resistência do seu equivalente, ou você daqueles que preferem fonte de corrente em paralelo com uma resistência equivalente. Então, cada um escolhe o que melhor se adapta ou o que é melhor para o projeto naquela ocasião. Então, tem casos e casos. É igual malha e nó. Né? Alguns preferem malha, outros preferem nó. Alguns nem é questão de preferência, é questão de ser mais adequado para o circuito nó, ou mais adequado resolver por malha, porque se torna mais simples. Então, você tem que conhecer as duas
e depois aplicar aquilo que mais for conveniente, tá? De acordo com o seu objetivo, de acordo com a sua solução. Entenderam? Então, olha só, como é que eu faço aqui? Ó? O teorema é esse. Eu vou reduzir uma rede grande em algo muito pequeno, uma fonte corrente em paralelo com uma resistência equivalente, só é o equivalente de Norton. Como é que eu vou fazer esse trem? Lá no Thevenin, eu ensinei 3 passos. Aqui no Norton, eu também resumi em 3 passos, para ficar o mais próximo possível um do outro. Porque você sabendo um, você acaba conhecendo o outro também. Tá? Os problemas que você vai ter para calcular um, você vai ter também para calcular o outro. Então, é muito parecido os dois teoremas. Por isso que alguns chamam teorema de Thevenin e Norton. Né? Não chamam teorema de Thevenin e teorema de Norton. Chamam como se fosse uma coisa só. É o teorema de Thevenin e Norton. É muito parecido, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo. Eu tenho que encontrar o valor da corrente de curto-circuito entre 2 pontos desejados, que a gente vai chamar de corrente de Norton. Opa, vamos voltar lá no Thevenin? Quando forem estudar isso, pessoal, peguem os dois para poder fazer a comparação. O passo 1 do Thevenin, o passo 1 do Norton. O que falava o passo 1 do Norton? Tira a resistência do circuito, deixa o circuito aberto, calcula a tensão de Thevenin nesse circuito que você abriu ali. Não era assim? O Thevenin? No Norton vai ser diferente. Aonde você tem interesse em fazer o equivalente? É no RC, é no RL? Você vai tirar o RC, o RL, igualzinho Thevenin, tira ele do circuito, só que agora você vai colocar um curto-circuito ali. No Thevenin, você tirava e deixava aberto. Agora, aqui no Norton, você vai tirar e colocar um curto-circuito no lugar. É a diferença de um para o outro. Basicamente, essa é a diferença entre um para o outro. Se você vai colocar um curto-circuito, vai circular corrente agora por ali. Eu tirei um resistor de interesse, um RL da vida, um RC da vida, tirei um resistor que eu quero calcular o equivalente, aonde eu quero calcular o equivalente, vou substituir o resistor por um curto-circuito, assim como eu coloco a fonte de tensão em repouso, que eu substituo por um curto, vou substituir aqui também. E aí, o que eu vou fazer? Perdão, pessoal, deu uma... O que eu vou fazer? Eu vou tirar o resistor, colocar um curto-circuito e calcular a corrente que passa pelo curto. A corrente que passa pelo curto vai ser a minha corrente de Norton, que vai ser essa fonte aqui, ó, o IN aqui. Ó. Essa IN, na hora que eu tirar o RC da jogada, eu vou curto-circuitar esses 2 pontos, entre esse ponto A, que eu vou chamar, e o ponto B, vou fazer um curto no lugar do RC, vou calcular a corrente que passa por aqui, por esse curto. Essa corrente que passar por aqui em curto, sem o resistor RC, vai ser o meu IN. Achei a minha fonte de corrente IN. Acabou aí. Depois, eu vou calcular a resistência de Norton. E aí, vem uma grande surpresa para nós. Como que eu calculo a resistência de Norton? Já ensinei como calcula a corrente de Norton. Essa corrente aqui, ó. Basta tirar o resistor, substituir por um curto. Calcular a corrente que passa pelo curto. Mole. Agora, calcular o RN. Como calculo o RN? Para obter essa resistência de RN, eu vou zerar todas as fontes do circuito. Me soa familiar isso, não soa? Zerar todas as fontes simultaneamente do circuito para calcular o que mesmo? Aqui RN. Ou seja, as fontes de tensão serão curto-circuitadas e as fontes de corrente serão deixadas em aberto. Aonde que a gente fazia isso, pessoal? Acabamos de fazer isso para calcular a resistência de Thevenin. A resistência de Norton é o mesmo processo para calcular a resistência de Thevenin. Coloco todas as fontes do circuito em repouso, todas ao mesmo tempo em repouso. No ponto de interesse, eu vou calcular ali naquele ponto de interesse, sem o curto-circuito, óbvio, né? Vou abrir, sem estar curto, sem estar nada, vou abrir aquele ponto e calcular a resistência vista por aquele ponto. Resumo da ópera, o valor da resistência de Norton é exatamente a mesma resistência de Thevenin. Então, o calcular a resistência de Thevenin é o mesmo procedimento, é o mesmo valor da resistência de Norton. Significa dizer que esse Rn aqui, resistência de Norton, vai dar o mesmo valor, o mesmo processo de calcular a resistência de Thevenin. Ou seja, para calcular o circuito de Thevenin ou o circuito de Norton, a parte da resistência equivalente de Thevenin ou de Norton é a mesma.
Você pode calcular a resistência de Thevenin ou de Norton e depois escolher que você quer fazer Thevenin ou Norton depois, porque a resistência você vai ter que calcular de todo jeito. Os dois casos. É a única, é a mesma os dois casos. Ok? E aí depois, o passo 3, você vai montar um circuito equivalente. Qual circuito equivalente que é esse? Esse valor da fonte de corrente de Norton em paralelo, não é mais série, como era no Thevenin, ela entra aqui em paralelo com essa fonte de corrente. Olha que moleza. Thevenin em série, a resistência entra em série, no Norton ela está em paralelo. E a sua resistência de carga, você pode voltar com ela aqui, ó, agora e fazer as contas que você quiser. Aí eu vou ter um divisor de corrente já óbvio aqui, ó, né? A corrente sai da fonte, parte dela vem pela resistência de Norton ou de Thevenin, que é a mesma coisa, a outra parte vem por aqui, ó. Então, claramente eu vou ter um divisor de corrente para calcular a corrente aqui em cima, né? Bom, falando assim fica um pouco confuso. Vamos mostrar na prática, que eu acho que vocês vão entender melhor, tá? Então, o que é o Norton? Para quem entendeu Thevenin, pessoal, Norton é um passo a mais, um passozinho pequeno a mais, tá? Eu vou resolver aqui, quando vocês estiverem estudando em casa, tentem estudar, fazer sem olhar a resposta, por conta própria. Vocês vão ver que eu vou usar aqui no Norton os dois circuitos, os mesmos circuitos que eu usei no Thevenin. Então, eu estou pegando aqui o mesmo circuito, exemplo 1 lá do Thevenin, vou resolvê-lo agora por Norton. Vocês compararem uma solução com a outra, tá? Os resultados, obviamente, no final tem que ser os mesmos, tanto por Thevenin quanto por Norton, tá? Bom, vamos lá. Eu tenho o circuito aqui, então, olha lá, considerando a resistência RC, cadê RC? Não está nem vendo RC aqui, não. E eu já peguei direto aqui, perdão, pessoal. Eu já coloquei o curto-circuito aqui, ó. Deixa eu pegar o RC aqui, ó. Vou ter que mudar esse slide. Perdão. Deixa eu voltar aqui, quer ver? O circuito é esse aqui, ó. Ah, não, tá aqui, ó. Peraí que deu ruim aqui, meninos. Ctrl+C, Ctrl+V, me deu uma... Norton... falhou mesmo. Vou lá no... O circuito é esse, tá? O circuito é esse daqui, ó. Exemplo 1. Aqui é Thevenin, lá eu vou calcular Norton. Eu quero calcular a resistência RC. Eu vou alterar os slides, já coloco no sistema os slides alterados. Eu quero calcular o RC. Aí, como é que eu faço para calcular a tensão, a corrente de Norton sobre RC? Eu substituo o RC, tiro ele da jogada e coloco um curto-circuito, não é isso? Vou colocar um curto-circuito desse ponto que eu vou chamar de A para o ponto B. Lá eu já coloquei o circuito com ele substituído por um curto aqui, ó. Já tirei o RC. Aqui, ó. Eu já tirei o RC e já fiz o curto. Perdão, eu esqueci de colocar o circuito original completo, né? Então, eu vou colocar o circuito original aqui antes. Aqui tinha um RC. Eu já tirei o RC da jogada. No Norton, no Thevenin, eu deixava aberto. Agora eu substituí já pelo meu curto-circuito aqui, ó. Entendeu? Ficou muito confuso ou não? Querem que eu volte lá no circuito original ou não precisa? Tranquilo? Quem me dá um retorno aí? Oi? Deu pra entender. Deu para entender? Então, o circuito é o mesmo circuito de Thevenin que a gente viu na aula passada, tá, meninos? É o mesmo circuito que tinha um RC aqui. O que eu vou fazer no Norton? Eu tiro o RC da jogada. Aonde tinha o RC para o resistor de carga, eu vou substituir por um curto-circuito. Ok? Só que aí, olha só que interessante. Na hora que eu coloquei um curto-circuito, a corrente vai sair da fonte de corrente, vai sair da fonte de tensão, vai chegar nesse nó. Se você fosse a corrente, você ia passar por esse curto que você fez para calcular a corrente de Norton, ou você iria passar pelo R3? O que vocês acham? Por onde vai passar a corrente? Ia passar pelo curto. Porque Vai isso, nem divide, pessoal. Sempre que tem um curto-circuito, que a resistência ali é zero, a corrente, 100% da corrente, vai optar por passar pelo corrente igual a zero. Então, apesar de ter um R3 em paralelo aqui, com esse curto, aqui o meu curto-circuito está em paralelo com o R3. Só que se você até fizer aí a equação do R3, 4 ohms, em paralelo com zero, você vai ver que 4 vezes zero, dividido por 4 mais zero. 4 vezes 0 é 0. Então, 0 dividido por 4 é 0. Então, você vai ver que o equivalente de uma associação em paralelo de um resistor qualquer
com curto, o equivalente disso, até se fizer na matemática, R1 vezes R2 por R1 mais R2, vai dar zero. O equivalente disso tudo aqui, ó, é zero, é um resistor zero, equivalente zero, que é um curto-circuito. Então, eu tirei o meu R3 da jogada. O R3, ó, eu posso cortar ele, porque ele não faz, ele para o circuito não vai fazer diferença nenhuma. Para eu calcular a corrente de Norton aqui, o R3 aqui, ó, eu posso desprezá-lo, porque toda a corrente vai passar pelo curto, não vai passar por ele. Então, eu já redesenhei o circuito com o curto no lugar do RC e tirei o R3, já que ele não faz parte mais da jogada. Ele não está influenciando em nada, porque ele está em paralelo com o curto. Qualquer resistor, de qualquer valor que seja, em paralelo com o curto, prevalece sempre o curto-circuito. Entendeu? Então, olha só, esse meu circuitão aqui virou isso daqui. Agora eu vou calcular quanto que é a corrente de Norton que vai passar por aqui. Como é que eu faço isso? Assim como eu fiz na TV NAN, eu vou usar superposição, porque eu tenho duas fontes aqui. Eu tenho a fonte de tensão e tenho a fonte de corrente. Então, vou fazer por partes. Né? Eu vou colocar uma fonte em repouso, depois eu coloco a outra fonte em repouso, som IN linha com IN duas linhas, para ter a corrente total que passa pelo curto-circuito. Estão acompanhando? Então, primeiro que eu vou colocar a fonte de corrente em repouso. A fonte de corrente em repouso, ela é um circuito aberto. Só ficou a fonte de tensão. Então, se eu pegar esse circuito do slide anterior aqui, ó, abrir, eu vou ter uma fonte de tensão com dois resistores em série e aqui o curto. Olha que moleza. Qual é aqui, ó, a fonte de tensão, dois resistores em série, aqui o curto que eu fiz para calcular a corrente de TV NAN. Qual é o IN linha que vai passar pelo curto? É a própria corrente total do circuito série, ó. É a fonte de tensão em série com R1 e série com R2, voltou. Então, se eu calcular a corrente total do circuito, série, é a mesma corrente que está passando aqui pelo meu curto-circuito, né? Pela lei de Ohm, quanto que vai ser essa corrente aqui, pessoal? Tensão da fonte, VI, dividido pela somatória das duas resistências que tem no circuito. Lei de Ohm, V igual a R vezes I, portanto, o I é V da fonte sobre a somatória dos dois R's aqui. Que vai ser 24 por 3 mais 1, que é 4, 6 amperes. Então, eu sei que vai sair 6 amperes da fonte, passa pelo R1, passa pelo R2, passa pelo curto, que é o que me interessa, saber a corrente que passa pelo curto, e volta para o menos. Polo negativo da fonte, 6 amperes. E quando eu coloco agora, eu volto com a fonte de corrente e coloco a fonte de tensão em repouso. Ela vira um curto. Então, agora os 4 amperes chegam aqui, parte vem para a minha direita, parte vem para a minha esquerda. Ok? Divisor de corrente. Quanto que vai ser a corrente que passa aqui, que chama de IN duas linhas? Né? É a mesma corrente que passa no R2, passa pelo curto-circuito, né? Que esse resistor R2 está em paralelo com R1. Eu posso aplicar um divisor de corrente aqui. Se eu quero descobrir a corrente que passa pelo R2, como é que fica o divisor de corrente? É o resistor oposto, R1, aqui, ó, dividido pela soma dos dois, R1 mais R2, vezes a corrente da fonte. Então, vai ficar 3, que é o resistor oposto, dividido por 3 mais 1, que é R1 mais R2, vezes 4 amperes, a fonte está aqui, ó. Vai ficar 3 sobre 4 vezes 4, que é 3 amperes. Então, quando eu apliquei teorema da superposição, olha que loucura, né? Eu estou aplicando teorema da superposição dentro do teorema de Norton. Assim como eu apliquei teorema de superposição lá no teorema de TV NAN. Então, é teorema em cima do teorema, né? E é isso que é o bacana desse circuito. Não é como falar que é uma matéria banal, maneira simples. Não é, né? Não é banal, é difícil mesmo. Tem que ir praticando. E eu estou aplicando o divisor de corrente dentro do teorema de superposição que está dentro do teorema de Norton. Gente, é chique, né? É para bater no peito e falar, ó, eu sou Elm, né? Elm de El melhor, porque o camarada para entender um trem desse, entendeu? Como é que é tudo uma construção de conhecimento. Né? Não tem como você chegar aqui e sacar divisor de corrente, sacar teorema de superposição, teorema de Norton e aplicar tudo sem praticar. Loucura, ok?
É igual subir a favela da Rocinha lá no Rio de Janeiro, cheio de arma na cintura, mas o cara nunca deu um tiro na vida, sozinho, né? Sempre acompanhou o pelotão, mas nunca deu um tiro. Vai tomar pipoco de tudo quanto é lado, ele não vai nem saber armar a arma, né? Tá cheio de arma na cintura, só vai servir para o inimigo tomar as armas dele ainda, né? Servir de pouco. Então tem que praticar, gente, tem que dar os seus tiros, né? Você começa atirando errado, depois vai indo pro alvo. A hora que começar a atirar no alvo, aí você pode. Aí vocês podem encarar uma tarefa, eu não encaro, não, vocês podem encarar uma tarefa dessa, né? De subir o morro do Alemão lá no Caveirão, soltando pipoco. Mas antes disso, não, vai tomar só, né? Entendeu? Aqui eu tô treinando vocês para ir pro BOP, já viram, né? Chegar lá no módulo 2, lá em circuito CA. Professor, aqui a gente aprendeu a ser soldados do BOP. Sai dando pipoco lá para tudo quanto é lado, vai dar certo, tá? Fala com o Duque lá, o Rian treinou a gente para ser do BOP. Beleza? Então, nem sei onde que eu tava. 3 amperes. Tem que conversar um pouco, senão a gente fica doido, né? Eu não tenho mais aluno, tem que conversar, dá depressão, não pode, tem que bater papo, tem que dialogar. Me perdoem aí esses momentos de descontração. Final, olha só, superposição. Vamos voltar aqui, vamos sintonizar de novo. Eu calculei a fonte de corrente em repouso, agora com a fonte de tensão em repouso. O teorema de superposição nos diz que eu tenho que somar os dois resultados. Então, eu vou somar os dois resultados aqui. 6 amperes do IN linha, mais 3 amperes do IN duas linhas. Cheguei que a minha corrente de Norton vale 9 amperes. Bacana? Então, a minha corrente de Norton vale 9 amperes. Guarda ela aí. Vou para o passo 2, que é calcular a resistência de Thevenin. Resistência de Norton, perdão. Por que eu falei resistência de Thevenin aqui? Porque lá na aula da semana passada, nós já calculamos a resistência de Thevenin para esse mesmo circuito. Estou usando o mesmo circuito, Thevenin e Norton. Então, lá nós calculamos, copiei a solução aqui, nem refiz, copiei ela de novo aqui, que é, o que tem que fazer? Eu tenho duas fontes no meu circuito, coloco as duas em repouso ao mesmo tempo. Então, vou colocar aqui, ó, a minha fonte de tensão em repouso, a minha fonte de corrente em repouso. Cada uma com a sua característica. Fonte de tensão é curto, fonte de corrente é circuito aberto. Show? Plus? E aí eu vou ver aqui, ó, aqui é onde estava o RC. Eu vou abrir onde estava o RC e deixar aberto. Não substituo pelo curto aqui, não. Eu substituo pelo curto na hora de calcular a corrente de Norton. Na hora de calcular a resistência de Norton, eu deixo aberto aqui, ó, entre os pontos A e B que eu chamei lá. Então, se eu colocar aqui uma fonte de tensão, a corrente vai circular pelo R3, vai seguir, outra parte dela segue caminho pelo R2, R1 e volta. Então, tem esses dois em série, que eu chamei de REC 1. Série de 3 com 1 é 3 mais 1. Olha o REC 1 aqui, ó, 4 ohms. Isso aqui virou 4 ohms. Depois, esse REC 1 está em paralelo com o R3, vista por esses dois pontos aqui, ó. Muito importante isso. Se você não tiver uma referência para olhar o equivalente, você vai errar a resistência equivalente. Tá? Então, você tem que ter da onde eu estou olhando, da onde está partindo a corrente no mais, da onde está voltando a corrente no menos. Ok? Então, esses dois estão em paralelo. REC 1 em paralelo com R3 vai dar 2 ohms aqui. Beleza. Cheguei com minha resistência de Norton, que é o mesmo valor da resistência de Thevenin lá da aula passada, vai dar 2 ohms. Então, compara um slide com o outro, vocês vão ver que é a mesma coisa. Tá? Agora, de posse desses dois valores aqui em verde, ó, corrente de Norton, resistência de Norton, eu vou montar o meu equivalente ao RC aqui que eu abri, curto-circuitei para calcular o IN, deixei aberto para calcular o RN, né? Vou substituir isso tudo que está em azul aqui por uma fonte de 9 amperes aos 9 amperes aqui, em paralelo com a resistência de Norton, que vale 2 ohms. Ok? Vale 2 ohms. Tá? E agora eu voltei com o meu RC de interesse. Ó. Olha como é que ficou o meu circuito. Fonte de corrente, em paralelo com o resistor equivalente de Norton, em paralelo com o RC. Esse virou o meu circuito equivalente de Norton. Ok? Vocês vão ver lá. Agora, o que ele pediu? Passo 4. Ele pediu para calcular quanto que era a corrente IC, que passa pelo resistor RC, quanto que era a queda de tensão VC sobre o resistor RC. Ele quer saber quanto que é a tensão em cima do resistor RC, quanto que é a corrente que atravessa esse meu resistor de carga, RC de 4 ohms. Né? Como é que eu faço isso? Para calcular o IC,
Olha lá, eu vou usar um divisor de corrente nesse ramo aqui. Corrente toda sai aqui 9 amperes, parte dela desce pelo RN, parte dela segue pelo RC. Como que eu aplico o divisor de corrente aí, pessoal? O IC é o ramo oposto, RN, dividido pela soma dos dois, vezes a corrente IN, de Norton. Então vai ficar ramo oposto 2, dividido por 2 mais 4, vezes 9. Aqui, ó. Isso vai ser 2 dividido por 6, vezes 9. 2 vezes 9 dá quanto? 18 por 6 dá 3. A resistência que passa no RC é 3 amperes. Quem voltar no slide lá do teorema de Thevenin, vai ver que lá o IC deu os mesmos 3 amperes. E o quanto que vale a tensão VC, aquela extensão aqui? Vai ser o IC que está passando por ele, é o IC aqui, ó, vezes os 4 ohms, que é o RC. 4 ohms vezes 3 amperes, 12 volts. Quem pegar lá, vou voltar aqui, a gente está no slide 13. Guarda esses valores aqui, 3 amperes, 12 volts. 3 amperes que passa aqui, 12 volts em cima do resistor. São os mesmos valores. Aqui, ó, ao IC e VC, aqui Thevenin, fonte de tensão de Thevenin, em série com a resistência equivalente de Thevenin. Quanto que deu IC? 3 amperes. Quanto que deu VC? 12 volts. É óbvio, tá? Tudo que está indo para a sua carga, para o seu interesse que você quer analisar, tanto faz se aqui é um Thevenin ou é um Norton, tem que dar o mesmo resultado na carga. Claro que a tensão de Thevenin é diferente da corrente de Norton, é óbvio, uma tensão de corrente, aqui é igualzinho também, né? Só que aqui está em série com a tensão, com a fonte de tensão, e lá esse valor de 2 ohms está em paralelo com a corrente de Norton. Tá? Então, o para trás é diferente aqui, ó, do Thevenin e Norton, mas na carga tem que dar o mesmo valor. Tanto que vocês podem optar a partir de hoje, quando encararem um desafio desse pela frente, vão encarar isso em eletrônica no módulo 2. Já no próximo semestre iniciante, vocês vão precisar disso lá, dessa ferramenta lá, e vocês vão poder escolher se querem Thevenin ou se querem usar Norton. Tá? Eu prefiro, vai ter alguma coisa de interesse da eletrônica, nem lembro bem direito, né? Não é muito eu não gosto de eletrônica, eu gosto de sistema de potência, né? Mas vai ter algum trem que vocês vão ter que mexer lá, depois eu pego um circuitinho como exemplo deles e coloco para vocês, que vale a pena, para motivar, né? Que aqui o interesse seu, né, independe se é nota TV ou não, o resultado no seu interesse, no seu objetivo de estudo, vai ser o mesmo. Viu que chique? Eu acho muito bacana. Lá no Thevenin, nós fizemos o exemplo 2. Cadê o exemplo 2? Vai errado esse trem aqui, teorema de Thevenin. Acho que eu apaguei lá, depois eu vou pegar lá. Eu tirei da ordem aqui, fiz uma bagunça nesses slides, pessoal. Eu vou acertar esses slides aqui. Olha que louco. Vixe. Bom, eu vou acertar já já. O importante aqui é o seguinte, ó. Vamos fazer um exemplo 2 que tem lá no Thevenin, lá no PDF vai ter isso lá direitinho, não se preocupem não. Teorema de Norton, exemplo 2. Vai dar pra gente fazer. Achei que baguncei, esses slides estão todos bagunçados, vou dar uma acertada já já, tá? Alguma dúvida com relação ao exemplo 1 de Norton? Esse equivalente que nós fizemos aqui? Podemos avançar? Tem mais um exemplo rapidinho aqui para a gente terminar. Faca na caveira aí, né, Samuel? Isso aí, só tem bope aí na área. Teorema de Norton. Vamos lá, então, o exemplo 2. Um outro circuitinho mole, mais simples do que o primeiro, mas perceba que o exemplo 2, nesse caso aqui, está mais fácil do primeiro, porque só tem uma fonte. Se tem só uma fonte, eu não preciso usar superposição, eu não preciso usar malha, não, nada disso. Né? Com análise simples, circuito paralelo, série, misto, aí eu resolvo a situação. Então, o exemplo 2 é mais fácil. Como que está o exemplo 2 aqui? Ó? Vamos lá. Calcule a corrente e a tensão. Calcule a corrente, a tensão e a potência. Então, eu quero barba, cabelo e bigode. Né? Barba, bigode e cabelo. Sei lá como é que fala a sequência aí. Eu quero corrente, tensão e potência em cima do R2, ó. Agora, por algum motivo do meu projeto, eu quero fazer o equivalente visto do R2. Eu quero tirar o R2, fazer um equivalente do que sobra dele
para poder analisar alguma característica técnica do meu equipamento. Tá? Então, eu quero fazer aqui o equivalente de Norton agora. Temos lá já feito de TVNAM, na aula passada, o equivalente de Norton do R2 aqui. Como é que a gente começa a fazer, então, aplicar o teorema de Norton? Primeira coisa, remove a parte do circuito desejada, tira o R2, curto-circuito os terminais R2, olha o R2 aqui, tirei, eu abri aqui as bolinhas pretas. Na hora que eu tiro, eu substituo por um curto-circuito, no passo 1, para calcular a corrente de Norton. Ok? E aí, para calcular a corrente de Norton aqui, eu fiz um curto-circuito, a corrente vai sair do VA, da fonte VA, passa pelo R1, tem dois caminhos, o curto e uma resistência de 6 ohms. Vocês acham que a corrente vai passar pela resistência de 6 ohms? De novo, eu tenho uma resistência R3 em paralelo com um curto-circuito. Sempre que um curto está em paralelo com qualquer outra coisa, ele prevalece sobre essa outra coisa. Façam a expressão matemática, R1 vezes o curto, dividido por R1 mais o curto, que é 0. Na hora que você pega em cima R1 vezes o curto, que é 0, já zerou tudo, acabou. Então, tudo que está em paralelo com um curto se torna 0. Então, a resistência equivalente desses dois ramos aqui é o curto. Eu posso tirar isso aqui da jogada. Não tem influência nenhuma. Nenhum elétron maluco vai deixar de descer pelo curto e passar e descer por 6 ohms. Nenhum vai tomar essa opção. Porque, matematicamente falando, essa associação em paralelo resulta no equivalente igual a 0, que é o próprio curto. Ok? Então, vamos lá. Eu cheguei na conclusão que, para calcular a corrente que passa pelo curto-circuito do R2 que eu tirei e substituí por um curto, que essa corrente aqui é uma tensão em série com o resistor R1, acabou a jogada, morreu Maria. Gente, eu só tenho aqui agora uma fonte de tensão em série com R1, mais nada. E preciso saber a corrente que está passando aqui. Lei de Ohm, 000, bolinha O. Mole, mole, mole. Primeira aula de circuitos que nós fizemos. V igual a R vezes I, então o I é V sobre R. V sobre R, 63 volts, dividido por 3 ohms, 3 ohms, 3 ohms, eu vou chegar na conclusão de 21 amperes. Tá? Então, a corrente de Norton, para o meu equivalente de Norton, é 21 amperes. Guarda ela aí, sublinha, faz um risquinho, põe na geladeira, congela, guarda lá rapidinho, e já vou usar ela. Corrente de Norton calculado. Olha que moleza. Para esse circuito, ficou até mais fácil do que TVNAM, por incrível que pareça. Comparem a aula passada com a de hoje, que vocês vão ver. Os slides, não precisa nem assistir o vídeo, não. Só comparar os slides, vocês vão perceber. Tá? O PDF está lá no sistema. E aí, eu vou dar continuidade aqui, teorema de Norton. Calculando agora o passo 2, que é encontrar a resistência de TVNAM. Nem precisava ter calculado, bastava ter pego lá dos slides de TVNAM, que é o mesmo valor, a gente já sabe que é o mesmo valor. Até aqui eu esqueci de trocar, esse TVNAM aqui, aqui é RN. Esses slides são todos bagunçados, pessoal. Olha que lento, fiz correndo, tem que revisar. Aqui é RN, mas que é exatamente igual o RTH de TVNAM. Então, Ctrl+C, Ctrl+V aí me matou, tá? Perdão. Fui traído pelo Ctrl+C, Ctrl+V. Enfim, R de TVNAM ou RN vai dar o mesmo valor. Eu tenho que zerar as fontes. Só tem uma fonte de tensão para zerar, VA. Zerei ela aqui, zerei. Qual vai ser a resistência vista por esses dois pontos? Coloca uma fonte de tensão aqui. A corrente sobe, parte vem para cá, a outra parte vem por aqui. Dois caminhos, a R1 está em paralelo com a R3. Ok? Confere? Então, a resistência de Norton, onde TVNAM, que é o mesmo valor, vai ser R1 em paralelo com R3. Aqui eu fiz por outro caminho, Eu podia ter feito... Não, por aqui acho que até é melhor mesmo. R1 em paralelo com R3, que vai ser R1 vezes R3 e R1 mais R3. 3 vezes 6, 3 mais 6, 2 ohms. Então, por coincidência, é o mesmo valor do exemplo 1, Mas, enfim, coincidência. Eu acho que a resistência de TVNAM vista por esses dois pontos vale 2 ohms. Ok? É a mesma de TVNAM. Frisando aqui. Posso montar o meu circuito. Como é que eu vou montar o meu circuito? Olha o R2 original aqui.
Então, eu vou tirar ele, né? Toda essa parte aqui de fora vai ser substituída pelo meu equivalente de Norton. O que é o equivalente de Norton? Uma fonte de 21 amperes. Por que 21 amperes? Aqui, ó. Tirei da geladeira agora, né, do congelador. Eu calculei os 21 amperes que passa pelo curto. Substitui os 21 amperes aqui. Em paralelo com uma resistência de Norton, TV Nan, que é o mesmo valor de 2 ohms. Eu calculei aqui, ó, 2 ohms aqui. E agora o R2, que é o meu interesse, eu volto com ele nesses 2 terminais aqui, ó. Tem 2 terminais que eu vou ligar o meu R2 de 12 ohms. E agora eu vou calcular quanto que vale a corrente, que é o que me interessa, que ele pediu, né? Ele te pediu aqui, se eu não me engano, a corrente, tensão e potência sobre o R2. Então, vamos calcular aqui agora. Quanto que vale a corrente que passa pelo R2? Aí eu aplico o divisor de tensão. Eu tenho uma fonte de 21, tenho um ramo em paralelo com esse ramo R2 em paralelo. A corrente que passa pelo R2 é a resistência oposta Rm, dividido pela soma das duas. Essa é a corrente da fonte. 2 ohms, dividido por 2 mais 12, vezes 21. Está aqui, ó. Ok? Então, se eu fizer as contas, vai ser 2 vezes 21, 42, por 14, que dá 3 amperes. Mesmo resultado lá do TVNAN que a gente fez, por exemplo, 2. Tá? Achei 3 amperes que passa por aqui. Só um detalhe, né, pessoal? Se 3 amperes passam aqui, os outros 21, os outros 18, o total aqui é 21 da fonte. Se 3 vem para cá, tem que passar 18 aqui, né? 18 mais 3 tem que dar os 21. Só para curiosidade, análise de circuitos, né? Então, quanto que vai ser a tensão aqui em cima? A tensão vai ser os 12 ohms vezes 3 amperes, que está percorrendo ele, 36 volts. Ok? Por fim, qual que é a potência dissipada, consumida, gasta, tanto faz, em R2? Eu tenho que pegar a queda de tensão de R2, que é 36 volts VR2, vezes a corrente que passa por ele, que é 3 amperes. Então, vai ficar 36 volts vezes 3 amperes, igual a 108 watts. Entendeu? Eu tenho que pegar a queda de tensão aqui em cima, vezes a corrente que atravessa o resistor, fizer a multiplicação V vezes I, é a minha própria potência. Tranquilo? Posso pegar a tensão ao quadrado por R2? Posso. Posso pegar R2 vezes I ao quadrado? Posso também. Tudo vai dar 108 watts. Tanto faz. Entenderam, pessoal? E aí a gente termina o teorema de Norton. Tem alguns exercícios que são os mesmos de TVNAN e nós terminamos aí a parte de TVNAN e de Norton. Dica: sempre façam TVNAN e Norton. TVNAN para o mesmo circuito para poder praticar. Tá? Tanto que os 2 exemplos da aula de hoje são os mesmos 2 exemplos da aula anterior. Joia? Dúvidas? Muitas dúvidas? Poucas dúvidas? Tranquilo, meninos? Quem sobreviveu até o fim? Geraldo, Teodorico? Tranquilo? Lá e Laís, quem chegou depois aí não viu o início, é só depois de ter a gravação. Acabando aqui, eu vou disponibilizar. Assim que só o tempo de chegar o vídeo para mim e eu subir para o YouTube, tá? Tranquilo, meninos? Então aí, beleza. Então, senhores, olha só. Eu vou terminar a aula aqui, já são 8h15, até para dar tempo de subir a aula lá para o YouTube, para vocês assistirem depois. Temos até meia-noite de hoje para refazer a atividade de TVNAN. Tá? Já preparando para a atividade dessa semana, que é a última do nosso curso sobre Norton. E aí nós terminamos a disciplina essa semana. Semana que vem, eu quero ver se eu consigo aplicar algum tipo de recuperação, talvez, né, para alguns alunos que têm essa possibilidade. Eu vou ver o que eu vou pensar para a semana que vem. E depois a sua prova final para aqueles que ficarem de prova final, para aqueles que não conseguirem ser aprovados de forma direta. Tá? Não desistam, continuem estudando, ainda que não tenha pontuação para passar direto, tem a prova final, né, que vocês sabem que não tem para onde a gente correr. Prova final é malha, nó, superposição, divisor de tensão, divisor de corrente, lei de Kirchhoff, circuito série, paralelo, misto, associação de resistores, é tudo que a gente está vendo aqui, não tem como fugir disso. Então, acho que vale muito a pena vocês estudarem, porque quem estudar bacaninha vai chegar na final com o conteúdo todo fresco. Não lembro mais aquele conteúdo, não tem isso.
Eu estou usando tudo agora, né? Cheguei aqui em Norton, usando divisor de corrente, usando superposição, usando tudo. Então, acho que cálculo de potência eu estou usando. Então, eu acho que vale a pena perseverar até o final, e mesmo que tenha que fazer uma prova final, tá? Joia, senhores, no mais, é uma grande alegria trabalhar com vocês esse período, né? Lamento não estar presencial, mas acho que a gente conseguiu trabalhar de uma forma aí, no mínimo, ou minimamente satisfatória, tá? Uma grande alegria para mim, um grande abraço para vocês, espero que a gente se encontre no segundo módulo, talvez em máquinas, CC, laboratório de máquinas, alguma coisa assim, já entrando mais em detalhe, né, dos equipamentos, que é a parte que eu mais gosto, inclusive, mas espero estarmos juntos aí em breve, tá, pessoal? Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus, Jesus abençoe a todos nós aí, nos mantenha aí vivos, né, bem, de saúde, saudáveis, livres de qualquer mal, de qualquer enfermidade, né, para a glória do Senhor Jesus aí. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Vamos nos falando agora, né, a princípio, pelo Telegram, ok? Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição ainda por alguns minutos, tá, pessoal?